Você já ficou sem saber se ela estava flertando ou apenas sendo gentil? Talvez você tenha interpretado um sorriso como convite, ou se perdido entre sinais confusos de simpatia. No vídeo de hoje, vamos revelar como perceber sinais sutis de interesse feminino sem precisar perguntar nada diretamente. Vou compartilhar observações de linguagem corporal e comportamentos discretos que indicam quando ela está realmente atraída por você. Com essas ferramentas, você ganhará clareza e autoconfiança para agir naturalmente em interações reais. Prepare-se para nunca mais duvidar dos sinais e transformar conversas em oportunidades de conexão genuína. Fique comigo até o final. Capítulo 1. Por que, afinal, as mulheres costumam sinalizar interesse de forma tão sutil? Essa é uma pergunta essencial para entender antes de aprender a identificar os sinais em si. O que muitos homens não percebem é que a forma como as mulheres demonstram atração está diretamente ligada a fatores sociais, emocionais e até evolutivos. Em vez de declarar interesse abertamente, muitas preferem adotar uma abordagem indireta, protegendo-se de julgamentos, rejeições ou mal-entendidos. Culturalmente, ainda existe uma cobrança maior sobre a mulher para que mantenha certa discrição quando está interessada. Demonstrar muito pode ser interpretado como desespero ou exagero, algo que, infelizmente, ainda carrega peso em muitos círculos sociais. Por isso, muitas vezes, ela vai sinalizar com gestos pequenos, olhares rápidos, mudanças sutis de comportamento. É como se ela dissesse: quero que você perceba, mas sem que eu precise me expor. Além disso, há o lado emocional. Mostrar interesse é sempre um risco, especialmente quando a outra parte pode não corresponder. Então ela testa, sutilmente, sua atenção e sua reação. Esses sinais são como pequenas pistas deixadas no caminho. Se você perceber e corresponder bem, ela se sente mais segura para se abrir. Entender esse contexto é fundamental para não exigir uma clareza que ela talvez não se sinta confortável em oferecer de imediato. Quando você começa a enxergar esses sinais como tentativas legítimas de aproximação, ainda que discretas, sua leitura social melhora, e muito. E é exatamente isso que começamos a explorar agora. Capítulo 2. Grande parte do que realmente importa em uma interação acontece sem palavras. A linguagem corporal é o canal silencioso pelo qual expressamos intenções, emoções e desejos, e no caso da atração, isso é ainda mais evidente. Saber identificar esses gestos é como aprender uma nova língua. No início, você nota os sinais mais óbvios, mas, com o tempo, começa a enxergar nuances que antes passavam despercebidas. 3 pilares formam a base da comunicação não verbal quando o assunto é interesse: o olhar, a postura e os movimentos involuntários. O olhar, por exemplo, carrega uma intensidade que raramente conseguimos disfarçar. A forma como ela mantém ou desvia o contato visual, o tempo que sustenta o olhar, tudo isso comunica algo. Já a postura corporal entrega o nível de abertura emocional: ombros voltados para você, tronco inclinado, pernas descruzadas. Esses sinais revelam disponibilidade. E os movimentos involuntários? Muitas vezes, ela mexe no cabelo, na roupa, toca objetos próximos sem perceber, como forma de aliviar a tensão da expectativa. Aprender a observar esses detalhes muda a forma como você se conecta com o outro. Deixa de ser um jogo de adivinhação para se tornar uma leitura ativa, quase intuitiva. E quando você começa a perceber esses sinais com mais clareza, passa a se posicionar com mais segurança, sem precisar forçar nada. Vamos começar com o primeiro sinal mais evidente, mas que ainda assim pode ser facilmente ignorado se você não estiver atento. Capítulo 3. Poucas coisas revelam mais do que o olhar. Quando uma mulher está interessada, dificilmente ela consegue esconder totalmente esse impulso visual. Um dos sinais mais comuns, e mais sutis, é o chamado olhar que volta. Funciona assim: ela olha na sua direção, desvia rapidamente como se não quisesse demonstrar nada, mas em poucos segundos, o olhar retorna. E isso se repete. É como se ela quisesse checar se você percebeu, mas sem entregar tudo de uma vez. Esse tipo de olhar geralmente acontece quando há algum nível de curiosidade ou atração. O desafio é que muitos homens não notam porque estão distraídos ou interpretam como coincidência. Mas a frequência e o contexto fazem toda a diferença. Se vocês estão em um ambiente onde há muitas pessoas, e mesmo assim ela continua voltando o olhar para você, vale a pena prestar atenção. Um exemplo claro:
Você entra em uma festa e nota que uma garota te olha de longe. Você desvia, mas em seguida percebe que ela olhou de novo. Pode não haver nenhum sorriso explícito, nem gestos chamativos. Mas esse olhar que escapa e retorna já é, por si só, uma pista importante. Claro, é preciso cautela. Um olhar isolado não significa muito. Mas quando ele se repete e vem acompanhado de outros sinais, a chance de ser um indicativo de interesse aumenta bastante. E se o olhar é o primeiro contato, o que vem depois dele pode ser ainda mais revelador. Vamos avançar. Capítulo 4. Imagine a seguinte cena. Você entra em um ambiente, quase no mesmo instante, ela começa a arrumar o cabelo, ajeitar a roupa ou corrigir a postura. À primeira vista, pode parecer apenas um gesto automático ou de vaidade. Mas, na maioria das vezes, esses ajustes corporais não acontecem por acaso, especialmente se ocorrem repetidamente em resposta à sua presença. Esse tipo de comportamento é um reflexo inconsciente de que ela quer causar uma boa impressão. Não é uma ação planejada, e justamente por isso é tão reveladora. O corpo dela responde ao estímulo da sua chegada de forma espontânea, tentando se apresentar da melhor maneira possível. Arrumar o cabelo, por exemplo, é um clássico gesto de atenção ao visual. Mexer na roupa pode indicar nervosismo leve, ou desejo de parecer mais atraente. Endireitar a postura é uma forma natural de exibir segurança e elegância. Claro, muitas mulheres fazem isso de forma rotineira. Mas o segredo está no timing. Se essas ações ocorrem sempre que você se aproxima ou inicia uma conversa, é muito provável que não sejam apenas hábitos, mas sinais reativos. Repare também no contraste. Ela está relaxada quando está com outras pessoas, mas muda sutilmente ao interagir com você? Esses detalhes, por menores que pareçam, revelam muito mais do que palavras. E quando somados a outros comportamentos, constroem um padrão claro de interesse. E é justamente esse padrão que começamos a desvendar com mais clareza no próximo sinal. Capítulo 5. Nem sempre é o que ela diz, mas o motivo por trás do que ela escolhe dizer. Um dos sinais mais frequentes, e muitas vezes ignorado, é quando uma mulher cria desculpas para estar perto de você ou puxar conversas aparentemente bobas. Essas interações podem parecer casuais, mas na prática, são tentativas estratégicas de se aproximar sem se expor demais. Ela pode fazer uma pergunta irrelevante, como você sabe que horas o mercado fecha, ou comentar algo aleatório sobre o ambiente. Em outro momento, ela aparece sem querer onde você está, ou se senta perto de você mesmo vendo outros lugares vazios. Isso pode acontecer no trabalho, na faculdade, na academia, ou até mesmo online, com mensagens soltas em momentos inesperados, curtidas frequentes ou reações em stories. O segredo está em perceber a frequência e o padrão. Se essas interações forem pontuais e isoladas, talvez não signifiquem muito. Mas se ela insiste nesse tipo de contato leve, como se estivesse procurando motivos para que vocês conversem, mesmo sem ter muito a dizer, provavelmente há ali uma tentativa discreta de se conectar. É uma forma de dizer quero sua atenção sem verbalizar isso diretamente. E quando esse comportamento aparece junto de sinais físicos, como o toque, o interesse se torna ainda mais evidente. E é exatamente isso que vamos observar a seguir. Capítulo 6. O toque é uma linguagem própria, poderosa e difícil de disfarçar. Quando uma mulher busca contato físico de maneira leve ou casual, geralmente é um forte indicativo de interesse. Esses toques podem ser sutis, como um leve encostar no braço durante uma conversa, um tapinha rápido no ombro ou até mesmo ajustar sua roupa, mas repetidos com naturalidade. A importância desse sinal está no fato de que o toque humano gera uma conexão imediata e libera hormônios ligados à sensação de prazer e segurança. Por isso, ela pode testar sua reação com pequenos contatos, buscando criar proximidade sem invadir seu espaço pessoal abruptamente. Vale destacar a diferença entre um toque neutro, que acontece por acaso ou em contextos mais formais, e um toque com intenção, que é mais frequente, prolongado ou acompanhado de um sorriso e contato visual. Por exemplo, ao rir de uma piada sua, ela pode encostar de leve no braço, sinalizando conforto e interesse. Identificar esse toque como um convite sutil para estar mais próximo pode fazer toda a diferença na hora de entender se ela está realmente interessada. E essa conexão física muitas vezes se torna um passo natural para aprofundar a interação. Mas antes,
vamos analisar como ela pode demonstrar interesse com as palavras, mesmo quando tenta disfarçar. Capítulo 7. Mesmo quando tenta disfarçar, a curiosidade sobre sua vida pessoal costuma aparecer de maneira sutil nas conversas. Ela faz perguntas indiretas, que podem parecer casuais, mas na verdade são uma forma de sondar seu universo emocional sem parecer invasiva. Perguntas como "você vem sempre aqui?", "o que faz no tempo livre?", ou "você está namorando?", são comuns. Além do contato pessoal, esse comportamento também se manifesta nas redes sociais. Responder suas stories, mandar memes relacionados ao que você gosta ou comentar suas publicações são formas discretas de manter a conexão e mostrar interesse. Esse tipo de curiosidade é um sinal valioso porque indica que ela quer conhecer você melhor, mesmo que não declare isso explicitamente. Ela busca informações para criar proximidade, entender seus gostos e possivelmente encontrar pontos em comum. Ao notar essas tentativas, mesmo que disfarçadas, você pode sentir com mais clareza que há interesse real, o que ajuda a evitar interpretações erradas. Mas atenção, é importante observar se essas perguntas e ações são constantes, pois a curiosidade passageira pode não significar muito. Agora, vamos falar sobre um erro comum que muitos cometem ao tentar interpretar esses sinais. Capítulo 8. Um dos maiores desafios quando começamos a interpretar sinais de interesse é não confundir gentileza ou educação com atração verdadeira. É muito comum ver homens criando expectativas baseadas em pequenas demonstrações de simpatia, o que pode levar a frustrações e mal-entendidos. O erro está em interpretar um sorriso amigável, uma conversa casual ou um gesto cortês como um convite romântico. Para evitar isso, o mais importante é observar o padrão e a frequência dos comportamentos, não apenas atos isolados. Por exemplo, uma mulher pode ser naturalmente gentil com todos, sem que isso signifique interesse. Também é preciso lembrar que o respeito é fundamental. Nem toda mulher quer, ou deve, demonstrar interesse, e isso deve ser aceito sem pressão. A maturidade está em reconhecer quando a interação é apenas cordial e quando realmente é um convite para algo mais. Com essa consciência, você pode evitar agir de forma precipitada e garantir que suas investidas tenham maior chance de serem bem recebidas. Depois dessa importante reflexão, vamos ver como agir quando você realmente perceber que ela está interessada. Capítulo 9. Perceber sinais de interesse é só o começo. Saber como responder a eles faz toda a diferença para o desenrolar da relação. Quando você identificar esses indícios, a melhor postura não é partir para uma abordagem agressiva ou apressada, mas agir com naturalidade e segurança. Um sorriso genuíno, manter o contato visual e responder com perguntas leves são formas sutis de demonstrar que você também está aberto para a interação. Usar um tom de voz calmo e confiante, sem exageros, ajuda a criar um clima confortável para ambos. O humor, desde que bem dosado, também é uma ferramenta poderosa para quebrar o gelo e mostrar interesse sem pressão. Convide para continuar a conversa, talvez sugerindo um café ou um encontro casual, mas sempre respeitando o tempo e o espaço dela. Agindo assim, você transforma sinais sutis em oportunidades reais de conexão, sem forçar a barra nem causar desconforto. E para fechar, vamos recapitular os principais pontos e deixar uma mensagem para você se inspirar. Conclusão. Neste vídeo, vimos como sinais sutis de interesse feminino podem ser identificados com mais clareza, desde o olhar que volta, passando pelo toque leve, até as perguntas que revelam curiosidade genuína. Compreender esses indícios ajuda você a se posicionar com mais confiança e a evitar mal-entendidos comuns. Lembre-se, cada mulher é única e pode demonstrar interesse de maneiras diferentes, mas esses comportamentos são uma base sólida para perceber quando há real atração. O importante é sempre respeitar os limites e agir com autenticidade. Agora que você tem essas ferramentas, aproveite para praticar a observação no dia a dia e veja como suas interações podem se tornar mais naturais e significativas. A conexão verdadeira começa com atenção aos detalhes, e você está no caminho certo para reconhecer isso. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no canal para mais dicas como esta. Até o próximo vídeo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação.
Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.